A história continua com Kim pedindo ao amigo que seja honesto e diga onde está Jae-chan. Jo diz que vai contar a verdade e fala que seu irmão foi à delegacia se entregar. Sol-hee confirma que ele está falando a verdade. A cena muda para Jae-chan indo até a delegacia e confessando que desviveu Choi Eom-ji. Kim pergunta há quanto tempo Jo sabia que Jae-chan era o responsável pela morte de Eom-ji e Jo responde que convenceu o irmão a se entregar. Sol-hee confirma que é verdade. Jo explica que fez isso porque não queria que as pessoas continuassem suspeitando de Kim. Mas Kim pergunta por que ele não fez nada antes, já que o viu viver escondido e ser chamado de assassino. Jo conta que uma vez seu irmão lhe perguntou quem ele salvaria primeiro, se estivesse se afogando, ele ou Kim. Jo diz que não conseguiu responder ao irmão, mas salvaria seu amigo sem hesitação. Ele fala que pensou muito antes de tomar essa decisão, pois Jae-chan é seu irmão. Jo se desculpa por não ter contado antes e vai embora, deixando Kim arrasado. Jae-chan é preso, mas Gan-min sente que algo está errado. A notícia de que o culpado se entregou sai em todos os jornais, e Eun-ho descobre que Kim era inocente o tempo todo. À noite, Kim encontra consolo em Sol-hee, pois apesar de o culpado ter se entregado, ele ainda se sente mal por Eom-ji. Sol-hee diz que ele precisa deixar o peso do passado para trás e ser feliz daquele dia em diante. Por não acreditar que o filho era inocente e querer proteger sua carreira política, a deputada Yeon-min subornou a polícia. Mas isso resultou no fim de sua carreira e arruinou sua relação com o filho. A imprensa descobriu que Jae-chan era irmão de Jo, e surgiu um boato de que ele teria incriminado Kim para salvar o irmão. A empresa está desmoronando. Os patrocinadores e colaboradores estão rompendo os contratos e cancelando tudo. Uma das funcionárias aconselha Jo a mostrar ao público que ele e Kim continuam mantendo uma boa relação, independentemente do que seu irmão fez. E Jo diz que vai pensar sobre isso. Sol-hee e os colegas organizam uma festa surpresa para Kim, para comemorar que ele conseguiu provar sua inocência. Kim fica tão emocionado que começa a chorar. Ele agradece a todos, especialmente a sua namorada Sol-hee, por ter ficado ao seu lado. Os amigos sugerem que ele a beije, e Kim dá um beijinho em Sol-hee. Após encontrar uma foto antiga dele com os amigos, Kim marca um encontro com Jo. Kim diz que estava muito chateado e que não conseguiu conversar com ele antes. Kim pergunta quando Jo descobriu que Jae-chan era o assassino de Eom-ji. Jo responde que soube depois que os restos dela foram encontrados e que sente muito. Mas Sol-hee não estava lá para detectar se Jo estava mentindo. Jo pergunta se Kim não acredita nele, mas Kim não responde. Jo fala que não se importa com o que os outros pensam, apenas com a opinião de Kim, e saber que ele também não acredita nele é perturbador. Jo conta que está em crise e que todos estão o abandonando. Kim diz que para ele também foi difícil, o que surpreende Jo, pois não era a resposta que esperava ouvir. Mas quando Kim diz que Jo era o único ao seu lado, ele fica aliviado. Kim descobre que Jo está se divorciando e que a empresa está com problemas. Ele pergunta se há algo que possa fazer para ajudar e Jo diz que seria bom mostrar para as pessoas que eles ainda têm uma boa relação. E pergunta a Kim se ele poderia comparecer à cerimônia especial da empresa. Kim conversa com Sol-hee sobre a conversa que teve com Jo e conta que eles são amigos há cerca de 15 anos, mas sente que agora há uma certa distância entre eles. Sol-hee conta que devido às mentiras que ouviu quando era criança, ela cresceu sem confiar em ninguém e por isso não tem amigos. Ela aconselha Kim a não encerrar uma amizade de longa data. Gan-min desconfia que tem alguma coisa errada com o depoimento de Jae-chan e pede ajuda a Sol-hee. Ela vai à casa de Kim e ele conta que decidiu participar do evento da empresa de Jo. Ao vê-lo tão animado, Sol-hee decide não contar sobre a suspeita de Gan-min de que o verdadeiro culpado pela morte de Eom-ji possa ser Jo e não Jae-chan. Enquanto, Kim e Jo vão juntos à festa. Sol-hee vai à delegacia e Gan-min a orienta a tentar conseguir informações sobre qualquer evidência que prove que Jo é o culpado. Sol-hee mente para Jae-chan, dizendo que Jo mandou avisar que o plano deu errado. Mas Jae-chan responde que, se Jo tem algo a dizer, deveria fazer isso pessoalmente. Sol-hee conta que Jo está ocupado com um evento da empresa e que Kim também está participando a pedido de Jo. Jae-chan pergunta se eles ainda são amigos, e Sol-hee pergunta se ele acha que causou uma briga entre eles. Jae-chan responde que sim, porque ele matou Eom-ji,
e Sol-hee detecta que ele mentiu. Sol-hee diz que foi Jo quem o mandou para a cadeia e que ele não precisava mentir para ela. Com isso, Jae-chan percebe que Sol-hee não sabia do plano e estava mentindo para ele. Como seu plano falhou, Sol-hee adota uma abordagem mais direta e pergunta se ele realmente confia no irmão. Ela fala que ele perguntou ao irmão quem ele salvaria primeiro se estivesse se afogando, e conta que a resposta de Jo foi que salvaria Do-ha e não ele. Sol-hee diz que Jae-chan ainda não percebeu, mas Jo salvou Kim Do-ha. Nesse momento, os olhos de Jae-chan se enchem de lágrimas. Sol-hee fala que ele está lá trancado sozinho, mas Jae-chan responde que irá sair em breve. Então, Sol-hee mente, dizendo que novas evidências foram encontradas que provam que ele é o culpado. Jae-chan se pergunta como poderiam ter evidências contra ele se ele não é o culpado. Em desespero, confessa que o anel era do irmão dele. Sol-hee pergunta o que o fez confiar em Jo e diz que ele deveria ter guardado algo que pudesse usar contra Jo. Jae-chan responde que pensou que tinha algo. Ele conta que Jo lhe entregou o anel de Choi Eun-ji e confessou que foi ele quem a matou. Jo falou que queria ir à delegacia para se entregar, mas se fizesse isso agora, suas vidas estariam arruinadas. Jae-chan ficou apavorado e perguntou ao irmão se ele realmente havia feito aquilo. E por que, de repente, ele estava querendo se entregar. Jo contou que desde que matou Eun-ji, ele nunca mais foi o mesmo e diz que não podia mais continuar mentindo. Jo fala que daria todo o seu dinheiro ao irmão e pediu que ele ganhasse tempo para que pudesse resolver as coisas. Jae-chan perguntou o que ele quis dizer com isso, e Jo diz que se ele fosse para a cadeia em seu lugar, ele não seria considerado culpado porque o anel não poderia ser admitido como prova. Sol-hee pede para Jae-chan contar onde a outra evidência está e diz que vai ajudá-lo a sair da cadeia. Jae-chan conta que está no escritório de Jo e Sol-hee pisa fundo no acelerador. Enquanto isso, Jo anuncia que está deixando seu cargo e pede que todos deem as boas-vindas ao novo presidente da Jae Entertainment, Kim Do-ha. Isso pega todos de surpresa, incluindo o próprio Kim, que não fazia ideia de nada disso. Quando Kim sobe no palco, ele diz que a única coisa que sabe fazer é música e que vai apenas ajudar Jo. Kim fala que eles trabalharão duro novamente, como nos últimos 4 anos, e pede que Jo continue como presidente da empresa. Jo sorri e todos aplaudem a renovação da colaboração. Sol-hee consegue entrar no escritório de Jo, e Gan-min manda ela procurar por algum cofre. A cena muda e Kim pergunta a Jo o que foi aquilo. Jo diz que quer que ele assuma a empresa e que esse é seu último pedido. Kim pergunta o que ele quis dizer com o último pedido. Jo explica que quer tirar uma folga do trabalho e sai para cumprimentar algumas pessoas. Sol-hee encontra um cofre e liga para Kim para perguntar qual é a senha que Jo usa. Kim fica confuso e pergunta do que ela está falando. Sol-hee revela que o verdadeiro culpado pela morte de Choi Eun-ji é Jo e Kim fica sem chão. Kim está em choque e não consegue processar o que ouviu. Sol-hee encontra uma foto de Kim e Jo e se lembra de que Jo mentiu ao parabenizá-la pelo namoro e que ele disse que salvaria Kim sem hesitar. Ela descobre que Jo não estava apaixonado por Eun-ji, mas sim por Kim Seung-ju. Jo vai para o escritório e procura as evidências no cofre, mas elas não estão lá. Sol-hee pergunta se ele está procurando pelas provas do seu crime. Jo pede para que ela lhe entregue a caixa, mas Sol-hee sai correndo. Jo grita para ela parar e diz que vai se entregar, e Sol-hee detecta que ele está dizendo a verdade. Jo afirma que estava planejando fazer isso desde o início, mas ficou adiando ao longo dos anos. Sol-hee pergunta se o motivo dele ter adiado tanto foi por causa de Kim. Jo confessa que sim, e que gosta de Do-ha, mas pede por favor que não conte a ele. Kim chega no exato momento e pergunta se foi por isso que ele matou Eun-ji, e Jo diz que não. Jo tenta fugir, mas é parado por Gan-min. Gan-min pede que ele o acompanhe até a delegacia e Sol-hee e Kim chegam com as evidências. Enquanto o policial leva Jo para a viatura, Jo derruba o policial e consegue fugir no carro. Gan-min, Kim, Sol-hee e outro policial perseguem Jo de carro. Jo aumenta o volume do rádio, retira o cinto de segurança, pisa no acelerador, fecha os olhos e tira as mãos do volante. O carro de Jo bate em um bloqueio na estrada e Kim sai do carro desesperado. Gan-min pede para Sol-hee ficar no carro, pois pode ser perigoso.
Kim fica aflito ao ver Jo desacordado no chão. Gunmin e seu colega o retiram do carro e tentam reanimá-lo. Quando Sol-hee tenta se aproximar, Kim ouve um barulho e, logo em seguida, o carro de Jo explode bem ao lado de Sol-hee. Sol-hee é levada para o hospital. Quando acorda, ela pergunta o que aconteceu com Jo, e Kim conta que ele está passando por uma cirurgia. Kim pergunta se ela está bem e Sol-hee responde que sim. O médico explica que Sol-hee desmaiou por causa da explosão, mas ficará bem. Gunmin chega e fica aliviado ao saber que Sol-hee está bem. Gunmin informa que enviou as evidências para a perícia forense e que quando Jo se recuperar, a polícia cuidará de sua prisão. Gunmin pede para Sol-hee ir para casa descansar e ela o agradece por ajudar. Na saída do hospital, Sol-hee pergunta a Kim o que ele fará quando Jo acordar. Kim responde que só quer perguntar o que aconteceu entre ele e Eom-ji e mais nada. Kim agradece a Gunmin pela ajuda, mas Gunmin diz que tudo foi graças a Sol-hee. Ele explica que ela foi ver Jae-chan, descobriu que Jo era o verdadeiro culpado e também encontrou as evidências. Gunmin revela que depois de descobrir sobre o dom de Sol-hee, ele pensou que se ela não tivesse esse poder, eles talvez não tivessem terminado. Ele diz que no começo sentia algum ressentimento em relação ao dom dela, mas no final, a habilidade dela ajudou muito Kim. Kim pergunta a Gunmin se ele quer um café, mas Gunmin diz que prefere suco de laranja no lugar do café. Jo acorda da cirurgia e Kim pergunta por que ele matou Eom-ji. Jo responde que não foi intencional e conta que naquela noite foi procurá-lo. Quando chegou à praia, encontrou Eom-ji sozinha e perguntou onde Kim estava. Ela contou que eles haviam terminado e Jo perguntou se dessa vez era definitivo. Ele percebeu que ela havia se mutilado novamente e disse para ela parar de fazer cena para tentar reatar. Mas Eom-ji disse que quem deveria parar com aquilo era ele. Ela sabia que Jo gostava do namorado dela, mas ele negou tudo. Quando Eom-ji estava saindo, Jo disse que eles precisavam conversar e a arrastou para longe. Eom-ji puxou o colar de Jo e viu que ele carregava um anel igual ao dela. Ela disse que pensava que estava sendo paranoica por sentir ciúmes dele com Kim, mas estava certa. Ele realmente tinha sentimentos por Kim Seung-ju. Eom-ji falou a Jo que Kim não seria dele só porque eles terminaram. Jo afirmou que ela estava interpretando errado, mas Eom-ji disse que sabia que ele tentou separá-los. Jo justificou que fez isso porque ela se agarrava a Kim como uma sanguessuga e o deixava infeliz. Eom-ji ameaçou contar tudo a Kim e Jo perguntou como ela ousava se colocar entre eles. Eom-ji respondeu que ele sabia que Kim não tinha sentimentos por ele. Além disso, ela e Kim Seung-ju estavam apaixonados e que essa era a diferença entre ela e ele. Com raiva, Jo agarra o pescoço de Eom-ji e ela segura o colar dele. Quando ele a empurra, Eom-ji bate a cabeça em uma pedra. Quando percebeu que ela não estava mais respirando, Jo pensou em chamar ajuda, mas seu irmão ligou, perguntando onde ele estava. Achando que seria preso, Jo pegou o celular de Eom-ji, escondeu o corpo e enviou uma mensagem de despedida ao irmão dela. Depois enterrou o corpo, mas acabou se cortando e seu sangue manchou as roupas de Eom-ji. Para evitar suspeitas, ele tirou as roupas dela, deixou as sandálias na praia e jogou o celular no mar. Logo depois de forjar o desvivamento de Eom-ji, Jo percebeu que seu colar com o anel havia sumido. Jo conta que pensou que queimar as roupas de Eom-ji encerraria tudo, mas ele não conseguiu e as guardou, para se entregar à polícia, caso Kim acabasse na prisão. Jo explica que achou que tudo estava no passado, até que o policial revelou que encontrou um anel na cena do crime. Ele diz que ia se entregar, mas queria resolver os problemas da agência e do divórcio antes disso. Por isso ele pediu ao irmão para ocupar seu lugar temporariamente. Jo conta que não queria que as pessoas soubessem dos seus sentimentos por Kim e por isso decidiu levá-los com ele para o túmulo. Ele pede desculpas a Kim e admite que muitas pessoas se machucaram por causa disso. Kim responde que um pedido de desculpas não vai resolver as coisas, e Jo diz que sabe disso. Mesmo assim, Kim diz a Jo que as coisas também devem ter sido difíceis para ele e se despede. Jo é levado para a delegacia. A notícia de que o CEO da agência J Entertainment matou Choi Eom-ji e coagiu o irmão a prestar falso testemunho se espalha rapidamente. A polícia divulga que o DNA de Jo foi encontrado nas roupas da vítima,
e a empresa é fechada. No dia seguinte, Kim e Sol-hee vão ao enterro de Choi Eun-ji e prestam condolências ao irmão dela. Eun-ho pede perdão a Kim por todas as vezes que tentou matá-lo, e Kim o perdoa. Semanas depois, Sol-hee começa a achar estranho que as pessoas não estejam mais mentindo. Por ter resolvido o caso, Gun-min foi promovido e Sol-hee mandou café para todos os policiais e um chá para Gun-min, já que ele não gosta de café. Kim fica com ciúmes porque Sol-hee ainda chama Gun-min de Oppa. Então, Sol-hee começa a chamar seu namorado de Oppa e Kim fica tímido. Sol-hee atende um cliente que quer descobrir por que uma mulher o rejeitou. Quando a mulher chega, ele pergunta se ela o rejeitou porque não o acha atraente. A mulher responde que não e explica que está sobrecarregada com o trabalho, pois é mãe solo e precisa sustentar sua filha. Sol-hee confirma que é verdade. O homem diz que não se importa e a acha bonita, mas a mulher responde que fez plástica no rosto inteiro. Sol-hee confirma que é verdade. Mesmo assim, o homem insiste e a mulher perde a paciência e diz que tudo o que disse é mentira. A verdade é que ela simplesmente não gosta dele e Sol-hee não detecta nenhuma mentira. A mulher explica que não queria causar problemas, pois ele é o filho do chefe dela e sai furiosa, dizendo que é muito difícil ganhar a vida. O homem corre atrás dela e Sol-hee se pergunta o que está acontecendo. Ela vai à casa do namorado e conta que não consegue mais detectar mentiras. Sol-hee explica que desde a explosão, ela não conseguiu mais detectar nenhuma mentira, mesmo quando tinha certeza de que alguém estava mentindo. Kim tenta consolar Sol-hee, dizendo que pode haver um lado positivo em não detectar mentiras. Agora ela pode fazer novos amigos, não precisa ouvir as mentiras das pessoas nos lugares lotados. Mas Sol-hee diz que não consegue fazer isso, pois sente que está sendo enganada o tempo todo, e isso a está deixando louca. Mas Kim fala que a cara de irritada dela é muito fofa. Seon vai ao café, e Sol-hee pergunta o que ela quer. Seon diz que veio se encontrar com Do-ha, e diz a Sol-hee para não entender errado, pois ela já seguiu em frente e veio falar sobre trabalho. Quando Kim chega, Seon o chama de Oppa e Sol-hee fica com ciúmes, mas Cassandra aconselha Sol-hee a manter a calma. Seon conta que se encontrou com o CEO de uma agência que queria cuidar da carreira dela e diz que pode recomendá-lo, já que ele também está sem agência. Kim agradece, mas diz que já tem seus próprios planos e pretende trabalhar com algumas pessoas que conheceu. Quando Seon está indo embora, Ji-hoon aparece com um guarda-sol e diz que vai acompanhá-la até o carro. Seon pergunta o nome dele e pede o número de telefone. Kim leva Sol-hee para assistir a uma peça de teatro e fala que imaginou que ela nunca tivesse ido, pois tudo soaria como mentira para ela. E Sol-hee diz que ele está certo. Os dois se divertem assistindo à peça, principalmente Sol-hee, que consegue aproveitar tudo sem o seu detector de mentiras apitando nos ouvidos. Após um jantar romântico, eles assistem a um filme e Sol-hee fala que ficará bem sem seus poderes. Ela beija Kim e o casal tem uma noite e tanto. No outro dia, a mãe de Sol-hee vai visitá-la. Conta que seu pai apareceu em um programa de TV e disse que se divorciou porque descobriu que ela tinha um amante. A mãe de Sol-hee nega que tenha o traído e explica que apenas jantou com o homem sem segundas intenções. À noite, Kim e Sol-hee tomam uma bebida juntos e Kim diz a Sol-hee que a ama. Ela responde dizendo que também o ama e eles se beijam. Gun-min se encontra com Sol-hee e conta que está indo embora. Ele fala que no final, eles terminaram como amigos, mas caso se encontrem novamente algum dia, devem sorrir e se cumprimentar. Ele se despede com um sorriso e Sol-hee o agradece por tudo que ele fez. A mãe de Sol-hee conta que encontrou o pai dela. Ela diz que mesmo usando roupas surradas, ele ainda é mais atraente que seu atual namorado que usa roupas de grifes. Hyun-soo conta que acreditava que o ex-marido se divorciou dela porque não a amava mais. Ela conta que culpou a filha por ter sido presa e que pensou que extorquí-la a faria se sentir melhor. Agora, percebeu que a culpa foi toda dela. Sol-hee conta que quando era criança, ficava esperando a mãe voltar para brincar com ela, pois não tinha amigos. As duas fazem as pazes. A mãe de Sol-hee a convida para ir junto com ela ver o pai dela, para garantir que ele não vai mentir. Sol-hee diz que não consegue mais detectar mentiras, mas a mãe dela não a escuta.
No outro dia, Sol-hee encontra seu pai e explica que a mãe dela não o traiu, mas ele responde que isso não muda nada, pois ela se encontrou com aquele homem por dinheiro. A mãe de Sol-hee sai de trás de uma árvore e diz que é injusto ele afirmar publicamente que ela o traiu. Mas Tae-seul a manda voltar e viver feliz com o novo namorado rico. Os pais de Sol-hee começam a brigar. Hyun-soo pede desculpas, mas Tae-seul diz que ela não aguentaria viver sem conforto com ele. Sol-hee diz que pode comprar um apartamento para eles, mas o pai dela recusa. Hyun-soo diz que ele vive assim por orgulho e está ali fugindo dos problemas. Tae-seul diz que prefere viver assim do que enganar e roubar dinheiro dos outros, como ela faz. Sol-hee pede para os pais pararem de brigar. Ela conta que não consegue mais detectar mentiras e que tudo o que eles disseram parece verdadeiro para ela. No outro dia, a mãe de Kim vai visitá-lo. Ela diz que ele sempre foi um bom filho, mas que ela não foi uma boa mãe. Kim conta que está namorando e a mãe dele diz que já sabia. Yeon-min pede desculpas ao filho por tê-lo feito viver como Do-ha e se despede. Dias depois, o pai de Sol-hee a procura e diz que precisa encontrar a mãe dela. Sol-hee descobre que ela está escolhendo seu vestido de noiva. E Tae-seul fica triste, mas Cassandra aconselha que ele vá até lá e enfrente o problema de frente. Nesse exato momento, Kim chega e Sol-hee apresenta seu pai a Kim. Ele fica muito nervoso e diz que é uma honra conhecê-lo. O pai de Sol-hee diz que é bom conhecê-lo e diz que ele é bonito. Sol-hee pede ajuda a Kim para dar uma repaginada no visual do pai dela. Quando a mãe de Sol-hee vai conhecer a irmã do seu noivo, seu ex-marido chega todo elegante e ela fica impressionada. Ele se senta na mesa ao lado e Hyun-soo tenta fingir naturalidade. Tae-seul ouve toda a conversa e não consegue se aguentar. Ele interrompe a conversa e o noivo de Hyun-soo pergunta quem é aquele homem. Ela pergunta o que o ex-marido está fazendo ali e Tae-seul diz que veio salvá-la. Ele diz que em vez de casar com aquele homem, ela deveria se casar novamente com ele e a pede em casamento. Mas Hyun-soo diz que não quer voltar para ele. Sol-hee fica triste, mas de repente seu dom de detectar mentiras volta e ela descobre que sua mãe mentiu. Quando o pai de Sol-hee já havia perdido as esperanças, Sol-hee aparece e diz que a mãe mentiu. Hyun-soo começa a chorar e pede para ele salvá-la. O pai de Sol-hee dá um chega pra lá no velho e abraça sua ex-mulher. Seon foi nomeada presidente da Joy Entertainment e Ji-hoon se tornou seu guarda-costas. Kim conseguiu lançar um álbum musical de sucesso como produtor e compositor. A mãe de Sol-hee descobriu que poderia ganhar dinheiro com a receita de macarrão picante do marido e eles abriram um restaurante. Um ano depois, Kim comparece pela primeira vez a uma premiação musical e Seon é a responsável por anunciar o vencedor daquela noite. Kim Do-ha ganha o prêmio de melhor compositor. Kim recebe o prêmio e agradece a todos, especialmente a sua namorada, que confiou nele mais do que ele mesmo. Kim vai visitar Jo na cadeia e ele diz que o viu na TV e gostou da nova música dele. Jo revela que não contou algo a ele e fala que no dia do incidente com Eun-ji, ele encontrou uma mensagem que ela escreveu para Kim, mas que ainda não tinha enviado. Eun-ji escreveu que, embora não houvesse muitas coisas boas na vida dela, desde que o conheceu, sua vida ficou mais alegre. Ela queria que ele esquecesse tudo e fosse feliz. E Kim começa a chorar. Quanto a Jae-chan, ele está trabalhando em um posto de gasolina e acaba arrumando briga com o pilantra do Sr. Park. Sol-hee decidiu se aposentar do trabalho como caçadora de mentiras e agora está trabalhando vendendo café junto com Cassandra. Kim entrega uma carta de tarô para Sol-hee e quando ela a vira, está escrito: "Quer casar comigo?" Kim se ajoelha e pede Sol-hee em casamento. Sol-hee responde que sim e ele coloca o anel no dedo dela. Kim diz que a ama e eles se abraçam. Kim respira fundo e diz que tem mais uma coisa. Ele comprou ingressos para um jogo do Liverpool e a convida para assistir ao jogo de futebol ao vivo na Inglaterra. E Sol-hee fica muito feliz. O K-drama termina com Kim e Sol-hee viajando de ônibus, assim como no dia em que se conheceram, 6 anos atrás.